agora na Rede Meio Norte. E olha, veja aí os destaques do programa de hoje. Nós vamos falar sobre obstrução nasal. Você enfrenta esse problema? O Dr. Bernardo Cunha, otorrinolaringologista, vai tirar as nossas dúvidas. Nós estamos também nesse mês de dezembro que, junto com ele, vem uma campanha muito importante, o Dezembro Laranja. O farmacêutico Plínio Reis vai explicar para a gente a importância do uso de protetor solar. Além disso, você fica informado com as notícias em saúde, como o novo decreto do Piauí, que torna o uso de máscaras obrigatório em ambientes fechados. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora no nosso programa Canal Saúde, que está só começando. Você costuma sentir o nariz obstruído? Estou perguntando isso porque esse desconforto acaba fazendo parte do dia a dia de muitos brasileiros e não tem época do ano para aparecer. Apesar de ser bem mais comum, claro, na época das temperaturas baixas, a obstrução nasal é caracterizada pela inflamação das mucosas do nariz, que dificultam aí a respiração. A partir de agora, a gente vai conversar com o otorrinolaringologista, Dr. Bernardo Cunha, que vai tirar nossas dúvidas sobre esse assunto. Seja bem-vindo, Dr. Bernardo. Quanto tempo, hein? Obrigado, Carla. É um prazer estar aqui de novo. É um prazer também estar aqui te recebendo. Bom, vamos falar sobre as causas mais comuns para a obstrução nasal? Carla, a gente tem várias causas. As mais comuns, sem dúvida, são a rinite, que pode ser infecciosa, como a gripe, aquela obstrução nasal ocasionada por infecção por Covid, por influenza, por adenovírus, uma virose. Tem também causas rinite ocasionada por alergia, desvio de septo, hipertrofia das conchas nasais, que é aquela carne esponjosa dentro do nariz que cresce, também provocado por alergia, presença de pólipos, tumorações em geral. Basicamente isso aí. Sinusite crônica também. Quem sofre com a rinite alérgica, por exemplo, como evitar para que o nariz fique entupido? E eu também queria aproveitar a oportunidade para perguntar a diferença da rinite para a sinusite. A rinite é a inflamação da mucosa que reveste a cavidade nasal. E a sinusite é a inflamação da mucosa que reveste os seios paranasais. Maxilar, etimoide, por isso tanta dor frontal, de cabeça quando... que pode dar dor de cabeça, principalmente pela manhã. E aquela sensação de obstrução nasal também. Mas, respondendo a tua pergunta, o que evitar para melhorar a rinite alérgica é você tentar, primeiramente, se afastar do alérgeno, do ácaro, por exemplo, do pó, da poeira. Então você tem que ter um quarto bem arejado, ventilado, evitar estar presente na hora que estão limpando a casa, espanando a casa, evitar bichinho de pelúcia, cortina, carpete, aquele colchão antigo que está ali em cima da cama, a própria cama em si. É a hora que você está você tem mais alergia, geralmente é no quarto, quando você passa mais tempo, né? E aí você tem que ter cuidado com isso aí, com livro velho, né? Que são fontes de ácaro, de poeira. E aí você também tem que associar a lavagem nasal. Muito importante a lavagem nasal com soro fisiológico, que você vai limpar a cavidade nasal, tirando aquele mecanismo de gatilho da reação alérgica. E o que fazer em relação às crianças que sofrem muito, doutor Bernardo, com o nariz entupidinho, hein? Tá, então as crianças têm muito mais alergia do que adultos, tá? A criança também, ela tem contato com outras crianças, termina evoluindo com mais infecções de nariz, mais viroses. Sim. E nesses casos nós temos que descobrir exatamente a causa da obstrução nasal, se é um problema de adenoide, se é um problema de hipertrofia das conchas nasais, se o problema são sinusites crônicas. E o ideal também é lavar o nariz com soro e procurar um especialista experiente na área. Doutor Bernardo, quando a gente colocou aqui no nosso programa Canal Saúde, queria lhe entrevistar, eu recebi muitas mensagens no nosso Instagram, pedindo para a gente também tocar sobre um assunto que é muito comum, inclusive, você compartilhar nas suas redes sociais. Inclusive, eu já vi também relatos de vários pacientes suas e pacientes que falam sobre a questão da melhor qualidade de vida após a sua cirurgia plástica para corrigir o desvio do septo nasal e também a parte estética. Então, vamos aproveitar aqui a oportunidade para falar sobre essas duas coisas. Tem sido uma paixão para você realmente a rinoplastia, não tem? Tem. Desde a minha formação eu já direcionei
o meu aprendizado nesse sentido, na rinologia, na cirurgia tanto funcional do nariz quanto a cirurgia estética. De alguns anos para cá, a gente intensificou, aprofundou nessa área de estética nasal, porque os resultados e as técnicas evoluíram muito. Os resultados hoje são muito mais naturais, muito mais harmônicos, muito mais duradouros, muito mais belos e muito mais funcionais. Então, muitas vezes saiu dentro do consultório a necessidade de também fazer a parte estética. A pessoa chega lá com obstrução nasal e aproveita e corrige tanto a parte funcional, a obstrução nasal, quanto a parte estética. Alguns anos atrás, por exemplo, era muito comum, doutor Bernardo, a gente vê, por exemplo, um cirurgião plástico fazendo essa cirurgia com o otorrinolaringologista. Então, isso mudou bastante, né? Hoje é comum também, a gente já está vendo aí a presença apenas do otorrinolaringologista, por exemplo, o doutor Bernardo Cunha, ele já faz as duas partes, tanto a parte funcional quanto a parte estética também. Sempre as duas especialidades mais indicadas para realizar a rinoplastia ou rinoceptoplastia é o cirurgião plástico e o otorrinolaringologista. Sim. E sempre tiveram uma relação harmoniosa, mas por aparecer tantos casos com obstrução nasal que necessitavam tanto fazer a parte funcional quanto estética, muitos otorrinolaringologistas se especializaram mais nessa área. Entendi. Então, ultimamente tem se feito muito a rinoplastia só com otorrinolaringologistas. O desvio do septo nasal, ele acaba fazendo com que a pessoa tenha mais essa obstrução nasal? O que interfere? Existe uma série de fatores. Por exemplo, o desvio do septo, como você falou, um lado é desviado, isso fica mais estreito, termina obstruindo mais aquele lado. Existe também a válvula nasal, tanto a externa, que é aqui o buraquinho do nariz, quanto a interna, que tem que ser corrigida num procedimento cirúrgico para tentar melhorar a respiração. E qual é a relação da obstrução nasal com a rinoplastia? Toda rinoplastia tem que ser acompanhada também de aspectos funcionais. Se você não tem uma queixa de obstrução, você tem que ter o cuidado na rinoplastia de não ocasionar uma obstrução. Então, eu costumo dizer que toda rinoplastia leva a uma rinoceptoplastia. A gente termina tendo que corrigir também o septo, até porque nós abordamos o septo para retirar enxertos de cartilagem que vão ser usados para estruturar melhor aquele nariz, né? Para reforçar as estruturas e evitar colabamentos, evitar assimetrias. É muito importante. Esses dias eu vi nas redes sociais, o cantor Naldo Bene, ele fez um procedimento estético no nariz e ele acabou tendo complicações e ele compartilhou também nas redes sociais. Então, falando um pouquinho em relação a isso, porque é muito comum também a gente ver hoje em dia, e eu acredito que no teu consultório aconteça muitos casos de pacientes que fazem algum tipo de procedimento estético no nariz e que estão tendo problemas. Excelente pergunta, Carla. Viralizou o vídeo do Bene. O que é que está acontecendo? Muitos profissionais, médicos e não médicos, estão realizando procedimentos estéticos como rinomodelação. Lembrando que rinoplastia é um procedimento exclusivamente médico. Mas a rinomodelação pode ser usada por outros profissionais não médicos também. Só o que está acontecendo é que um número excessivo está sendo feito, sem preparo, sem conhecimento de anatomia e, consequentemente, com catástrofes no nariz, como o caso dele. Ali, me pareceu que foi colocado ácido hialurônico e houve um excesso. E existem dois mecanismos que acontecem a isquemia do nariz, que é a falta de oxigênio, falta de irrigação de sangue no nariz. É você injetar direto no vaso e injetar muito por fora do vaso, que vai comprimir esse vaso, que foi o que deve ter acontecido. Eu recomendo procurar a rinomodelação, tem indicações restritas, pequenas infiltrações, preenchimentos, pequena quantidade, apenas para pequenas correções, para pessoas que não querem resultados definitivos, que não tem tempo de passar 15 dias sem trabalhar por causa de uma rinoplastia. Tudo bem, a gente indica rinomodelação nesses casos. Mas eu, por exemplo, eu não faço e eu tendo sempre a fazer a rinoplastia. Por ser um resultado, uma cirurgia, um procedimento mais seguro, mais controlado, com resultados definitivos e estéticos melhores. A gente sempre tem que ter essa preocupação, e eu estou falando de uma forma geral, a gente precisa se preocupar em primeiro lugar com a nossa saúde.
tá? A saúde é a coisa mais importante que a gente tem na vida. A estética, ela é fundamental, sim, é importante, inclusive eleva muito a nossa autoestima. Eu já fiz rinoplastia, foi a melhor cirurgia que eu já fiz na vida e eu super recomendo para que as pessoas façam também. Aliás, todo tipo de procedimento estético que a gente for fazer, e se a gente puder fazer, a gente tem que fazer mesmo, claro. Agora, uma coisa é importante, procure um médico especialista naquela área, que ele tenha uma formação, que ele faça parte da sociedade brasileira, para que você possa ver pacientes também que já passaram por ele. O barato também sai muito caro e eu me preocupo muito, doutor Bernardo, com as ofertas que eu fico vendo aí na internet, especialmente nesse sentido de prometer ali ao paciente aquela coisa rápida. Cresceu muito a procura por procedimentos definitivos de pessoas que já fizeram renomodelação. Muito. E, inclusive, pessoas nem contam a verdade durante a consulta. A gente tem que estar pedindo ultrassom pré-operatório para avaliar que tipo de produto foi colocado, onde foi colocado e a quantidade que foi colocada. Porque até se preconiza que demora 1 ano com a renomodelação. Mas o que eu tenho visto, pacientes que 2, 3 anos ele encontra o ácido hialurônico no nariz. Quer dizer, é muito irregular ainda esse período. Eu acho que tem que ter muito cuidado e, como você falou, procurar um profissional experiente, especializado na área, para mexer e tocar no seu nariz. E prevenir é sempre a melhor solução, né, não, doutor Bernardo É isso aí. Cunha? Obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Tá certo?